E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E você aí, também sente dor no... Se é que você tá me entendendo, né? Na toba? Então, é isso que eu vou falar hoje, porque eu sei que você tem vergonha de falar sobre isso, às vezes vai no médico e não comenta absolutamente nada. Então, eu vou te mostrar as principais causas, né, que levam essas dores e o que fazer, quem procurar. Tô perdido, doutor, não acho especialista aqui na minha cidade. Então, você que não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travasso, sou fisioterapeuta pélvico, sou sexólogo e terapeuta tântrico aqui de São Paulo, tá? Inclusive, antes de começar aí o vídeo, se você quiser se inscrever no meu Instagram, Dr. Gustavo Travassos, tá? Porque lá eu passo conteúdos um pouquinho diferentes daqui, lá são coisas mais sucintas, inclusive você pode fazer pergunta diretamente para mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar nesse íconezinho aí de inscrever-se, você não paga nada, tá? É tudo de graça. Eu às vezes dedico meu tempo aqui só para passar esses vídeos aí para vocês. Não é fácil porque eu monto meio que uma aulinha aí para vocês que vocês entendam cada situação do nosso corpo e que profissional procurar, pelo amor de Deus. Não fique com dor, porque ninguém merece dor, tá? E é claro que a dor, gente, não é normal. Ok? Tá sentindo dor, tem que procurar ajuda, mas muitas vezes a gente não sabe quem procurar. Vamos lá. Vou mostrar essa fotinho, primeiro para vocês entenderem de uma forma bem básica, que na região do ânus, né, no final do reto, que é o final do intestino, a gente tem um complexo, que a gente chama de plexo ou complexo hemorroidário, como está aí do ladinho da forma normal. Então todos nós temos artérias e veias importantes, que nós chamamos de complexo hemorroidário. Então, a partir do momento em que esse complexo se altera, aí é que a gente vai chamar de hemorroida, ok? E a hemorroida ou as hemorroidas, que podem ser internas ou externas, elas sim são um grande causa aí, um grande motivo para que a gente sinta dor. Mas detalhe, as hemorroidas externas, porque as hemorroidas internas raramente sentem dor, ok? Então o que acontece? Então esse complexo, essas artérias, essas veias, elas ficam inflamadas, né? Principalmente aí na fotinho que vocês estão vendo, causa essa inflamação que muitas vezes leva à dor, ok? Então a hemorroida externa, sim, ela é um grande causador de dor aí na região ok? Então, muita gente também fica só imaginando que é só hemorroida, tudo é hemorroida, classificam tudo como hemorroida, né? Então as pessoas elas esquecem ou não sabem, por isso que eu tô aqui para esclarecer, que nem tudo é hemorroida, gente, tá? É claro, se você tiver uma dor constante, essa hemorroida pode não ser uma hemorroida, pode ser qualquer outra coisa. E aí uma das outras características aí de uma dor constante que pode acontecer na região do ânus e que não tem nada a ver com a hemorroida, pode ser um abscesso, tá? Então vou mostrar essa outra figurinha para vocês. Isso é uma coisa um pouco mais médica, depois eu vou entrar um pouquinho mais na minha área, porque muita gente ainda me questiona. Ah, doutor, mas você não é médico, por que você está falando disso? Gente, eu sou da área da saúde, eu entendo bastante sobre os meus temas, inclusive eu vou falar aqui algumas causas, vocês podem procurar aí no YouTube, que vocês não vão achar, que são algumas doenças específicas, que é da minha área, que muitas vezes você mesmo já passou no proctologista, você já foi em tudo quanto é especialista e ninguém descobre o que é. Ah, então fica aí até o final do vídeo. Então o que é um abscesso? Abscesso é uma coleção de pus que a gente faz. Por algum motivo ali criou-se uma bactériazinha que começou a criar pus e ele começa a destruir o tecido. Tá? Então quando você tem uma dor constante que não passa de jeito nenhum, cara, super indica o quê? Procurar um médico. Ah, doutor, mas eu não conheço, que médico é esse? É um proctologista, um coloproctologista. Ah, mas aqui na minha cidade não tem um coloproctologista. Então vá para o pronto-socorro, que lá pelo menos o médico, o plantonista, ele vai verificar o que pode ser possível causa. Se ele não souber, ou se ele achar complexo, ou se ele realmente tiver no instinto dele ali, olha, isso aqui está mais complexo, talvez seja interessante procurar um especialista,
Aí ele vai chamar, às vezes de outra cidade que seja, vai mandar um especialista lá para o hospital para poder ver aquele caso. Então nunca fique aí com dor constante em casa sem fazer nada. Eu sei que é vergonhoso, mas procure ajuda, beleza? Qual o problema do abscesso? Ou melhor, sintomas. Cara, tem pus na região? Qualquer pus, qualquer coisa que está saindo melecado ali da região do ânus, vai procurar um hospital, ok? Qual o problema do abscesso? O problema do abscesso é que se maltratado ou se demorar para verificar, ele cria uma fístula que está nessa figurinha, esse canalzinho aí que passa. E fístula, meu amigo, dói pra caramba e é super complexo de tratar, porque muitas vezes a fístula ela pega, como vocês, não sei se vocês notaram na foto anterior, mas não tem só a parte do complexo hemorroidário, é cheio de músculo ali ao redor do ânus, né? Então o que acontece? Que essa fístula muitas vezes ela vai abrindo e vai literalmente perdendo músculo, né? E aí você cria um belo de um pepino, então é sempre muito importante que você verifique, vá no pronto-socorro, vá no médico para verificar isso, porque isso são coisas mais graves. Uma outra questão que causa muita dor e é bem comum, a fístula. Estou mostrando aí para vocês. Então a fístula nada mais é do que um corte, né? Que acontece nessa região, que é uma região muito sensível e muito vascularizada. Muitas vezes esse corte ele é causado o quê? Por fezes endurecidas, né? Inclusive esse é um outro motivo para a gente sentir dor, né? Porque, e uma das formas da gente tratar, a gente tem que ter essa consciência de que se você estiver constipado, o famoso a prisão de ventre, você vai levar uma fissura e essa fissura vai te levar a sentir dor. Só que é interessante, já vou te dar aqui uma letra, que são poucos profissionais que trabalham com isso. Para tratar fissura, primeiro a gente tem que melhorar essa questão intestinal, pelo amor de Deus, né? Segundo, dá para fazer laser aí para cicatrizar mais rápido essa fissura, tá bom, gente? Então fissura é uma outra questãozinha aí que pode causar muita dor, principalmente aí na defecação. Outra situação, eu mostrei para vocês essa figurinha, tá vendo? Real. Esse ponto mais avermelhado aí é um trombo, é uma trombose na região do ânus, tá? Que nada mais é do que um coágulo que entrou nessa hemorroida. Lembra que hemorroida é normal, ela só se torna normal quando ela inflama, mas aí no caso é um trombo que ele garroteia, fica ali, interrompe o fluxo sanguíneo e dói pra caramba, né? Então tem várias questõezinhas aí que a gente pode ir identificando, né? Toca lá, faz o exame de autotoque, pelo amor de Deus, perceba se é muito duro. Ah, uma coisa importante, o trombo normalmente ele é bem durinho, tá? Já a hemorroida externa, ela é mais molinha, tá? Inclusive eu pretendo fazer um vídeo de como tratar hemorroida sem cirurgia, tá? Acho que vai ser meu próximo vídeo, acho que vai ajudar vocês aí, tá bom? Então, é importante diferenciar isso. Então se toque, não fique com vergonha, é seu próprio corpo, cara. Vai lá e se toca, não tem problema. Outra questão que pode, eu peguei uma fotinho, é plicoma, tá? O plicoma é um excesso de pele, mas só que quando esse excesso de pele, quando ele for pequeno, nem encana, nem se preocupa com isso, você nem vai sentir muitas vezes. Mas quando ele é médio ou até grande, aí ele começa a inflamar e começa a doer bastante, tá? Então, o plicoma, gente, normalmente não mexam nesse plicoma, nesse excesso de pele, não fiquem se preocupando muito com essa parte estética. Eu sei que muita gente hoje em dia está tendo relações, né, na região, se é que vocês me entendem que eu não posso falar a palavra, e acabam complicando aí a situação, tá? Mas por uma questão estética, nunca façam cirurgia, porque inclusive eu tô com uma paciente aqui que operou do plicoma e teve uma outra questão que já eu vou falar para vocês, que a gente chama de neuralgia do pudendo, que é um pepino e dói muito a região do ânus, tá? Então, gente, tá com um plicominha ali, não mexe, deixa lá paradinho, não fica se metendo em confusão, que vocês não têm noção de como é ruim mexer nessa região. Outra questão importante que pode causar dor, um pouco menos da minha área, né? Mas é o câncer de reto. Então, o câncer de reto ele pode acontecer e causar muita dor. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre estar atento a algumas questões, né? Lembrando, dor nunca é normal, então procure ajuda.
Uma questão que eu vejo com bastante frequência aqui, eu não sei se eu vou ter uma fotinho, qualquer coisa, eu estou falando esse vídeo e depois eu coloco as fotinhos, mas se eu achar uma fotinho de uma retocele, que é um dos motivos também para causar dor, eu posto aqui para vocês, que nada mais é do que o prolapso do reto. Se esse prolapso for muito grande, ele pode sim causar dor no, ok? Beleza? Outra condição, aí menos comuns, né? Prostatite, endometriose, são algumas questõezinhas aí, não vou falar muito a respeito, que podem levar a causar dor. Mas da minha área, que pouca gente conhece, né? O que o fisioterapeuta faz nesses casos de dor? Então tem duas condições que são bem comuns, por incrível que pareça, que a gente chama de proctalgia fugaz, tá? Que é uma dor súbita, aguda, que de repente você está andando e de repente sente uma dor aguda lá no miolinho e cara, dói pra caramba, mas de repente ela passa. A gente considera isso uma dor crônica, né? E muitas vezes está ligada ao quê? Lembra que eu falei lá no complexo hemorroidário que está cheio de quê? De músculo. E a proctalgia fugaz geralmente ela está condicionada a uma questão muscular. Tá bom? Já vou falar um pouquinho sobre isso, porque também tem uma outra condição que a gente chama de coccidínia, que é uma dor no cóccix que se irradia para o ânus, tá? É difícil achar fotinho para isso, gente. Quando é a dor assim, a dor ela é difícil de mensurar, é difícil de mostrar isso clinicamente. Mas essa dor no cóccix, ela irradia para o ânus e muitas vezes a gente acha que é uma hemorroida, alguma coisa interna, mas não, é uma questão muscular. Deixa eu pegar aqui o meu modelinho, não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que é aqui, tem um ligamento que a gente chama de anococcígeo. Não sei se vocês vão ver aqui, ó, a região do ânus, essa pontinha azul que vocês estão vendo aqui, até embaixo, não sei se vocês estão vendo. Então, essa região, ela costuma sentir muita dor, porque muitas vezes essa região ela está extremamente tensa, extremamente rígida, o que muitas vezes leva a uma outra condição, que a gente chama de neuralgia do pudendo. Essa é um pepino, é difícil pra caramba de tratar. Muitas vezes os médicos não falam sobre isso, porque é uma condição tecnicamente mais rara, mas que eu venho pegando com uma certa frequência. Eu estou com 2 pacientes nessas condições, 2. Num período de 2 meses, às vezes eu fico 2, 3 anos sem atender uma pessoa nessa condição. Uma foi porque ele era um ciclista, olha que interessante, um ciclista o dia inteiro naqueles selinhos de bicicleta. Então o fato de ficar sentado ali traumatizou, então trauma não deixa de ser algo que pode levar à dor. E esses traumas, esses microtraumas foram lesando o nervo dele, tá? Que a gente chama de nervo pudendo. Esse nervo pudendo está num canal que a gente chama de canal de Alcock. Vou mostrar essa fotinha aí só para vocês entenderem. Olha que interessante, canal de Alcock ali. Que o nervo pudendo passa ali. Olha como está cheio de músculo na região. Então, a maioria das vezes, se não for um abscesso, se não for uma fístula, se não for uma trombose, se não for uma hemorroida, muitas vezes todo esse complexo muscular, ele está tenso demais, que a gente chama de hipertonia. Então, no caso deste paciente em especial, ele ficava sentado o dia inteiro no selim da bicicleta. Às vezes hoje tem muito Uber que fica sentado o dia inteiro e esse músculo vai tensionando, até que ele começou a sentir muita dor, mas essa dor foi causada por uma neuralgia do pudendo, o que significa uma alteração no nervo, porque ele traumatizou tanto aquela região do nervo pudendo que ele começou a sentir dor constante. É uma dor difícil de rebelar. Igual essa minha outra segunda paciente que vem amanhã, inclusive, que ela fez uma cirurgia de plicoma, tirou um plicoma, esteticamente falando, tirou um plicoma e se deu muito mal, porque ela acabou alterando a questão aí neurológica, de sensibilidade. Hoje ela sente muita dor e a gente está tentando resolver essa questão. Então, tem várias pequenas condições aí, gente. Passei aqui um geral só para vocês entenderem, não consigo falar especificamente de cada tema, senão aqui o vídeo vai durar 200 minutos, né? Mas só para vocês entenderem que quando se trata de dor, primeiro é importante nesses casos você passar num especialista, um coloproctologista, se possível. Se não,
Ah, não tem coloprocto, passe num fisioterapeuta pélvico. Eles não... Eu sou fisioterapeuta pélvico, como eu falei, nem sempre a gente tem tanta experiência como um médico proctologista, até porque ele às vezes vê muito mais paciente que a gente, mas a gente pode dar algumas orientações, até porque acabei de dizer que muitas das dores que nós sentimos é causada por músculo. E o fisioterapeuta pélvico, ele vai trabalhar essa questão muscular. Uma outra questão importantíssima, eu posso fazer um vídeo mais em detalhes sobre isso, que é fazer banho de assento, gente. Então, uma das coisas mais importantes para que você trabalhe dor na região do ânus é você aprender a trabalhar essa musculatura, para que você relaxe essa musculatura. E é óbvio que uma água quentinha ali na região vai melhorar e vai relaxar essa musculatura. Mas a gente precisa entender o mecanismo. Então, a coccidínia, a proctalgia fugaz, a neuralgia do pudendo, a retocele, a constipação intestinal, tudo são questões que o fisioterapeuta pode resolver. Ok? Por quê? Porque tudo isso envolve o quê? Músculo. E quando você fala de músculo, o profissional mais capacitado para lidar com isso, quem que é? O fisioterapeuta. Muitas vezes não é o médico. Não estou dizendo que você não tem que ir. Inclusive eu falei que é ideal você ir primeiro no médico. Por quê? Porque a gente tem que eliminar principalmente um abscesso, principalmente uma fístula, né? Principalmente um trombo ali, uma trombose, tá? Uma hemorroida garroteada, tá? Então a gente tem que descartar isso. Mas muitas vezes os pacientes me falam aqui: ah, doutor, já passei no médico, ele só me passa lá uma pomadinha. E não resolve porque volta de novo. Então a gente tem que tentar entender o mecanismo. Muitas vezes você está fazendo coisas erradas do dia a dia. Poxa, às vezes eu ensino o paciente a fazer aí no banheiro defecar, porque não sabe defecar, não sabe a posição correta, não sabe como respirar, não sabe nada sobre alimentação, não sabe nada sobre água. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre essas questões de água num tema que eu chamo de bexiga hiperativa, tá? Que também serve para as questões intestinais, tá bom, gente? Então aqui foi um geralzão para que vocês tenham ideia do que fazer e quem procurar, porque vocês ficam com esses tabus de falar desses temas, né? De tocar. Tem cara e tem mulher que não toca no ânus. Desculpa falar. Poxa, vai tomar banho, fica com medo lá, passa rapidinho na região, porque tem vergonha, sei lá o quê. Gente, é o seu corpo. Você tem que se cuidar do seu corpo, você tem que ver. Pega um espelhinho e vê. Muitas vezes você tem um parceiro, uma parceira, pede para ver. Eu sei, meio constrangedor, mas é a sua parceria. Pede para ver. De repente o negócio está lá necrosando e você está com dor o dia inteiro e não sabe por quê. Tem vergonha de passar no hospital, no pronto-socorro. Tem vergonha de dizer para a recepcionista que eu tô com uma dor eu tô com uma dor ali, ó. Fica com vergonha. Eu super entendo. Mas, gente, é muito perigoso você ficar sentindo dor por muito tempo, tá bom? Depois, num outro vídeo, talvez o próximo, eu não sei ainda, talvez eu falo de uma outra condição que tem a ver também com a constipação intestinal, porque as pessoas às vezes acham que é só fezes endurecidas. Mas é as fezes finas, tá? As fezes finas muitas vezes já são causadas por um problema intestinal na parte final do reto, principalmente muscular, e que também causam dor. Beleza? Mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, porque aqui eu já falei bastante, tá bom? Então quem gostou, curta, compartilha aí o vídeo. Eu vou deixar o meu link aí do Instagram, meu telefone, tudo aqui na descrição. Quer entrar em contato? Pode entrar em contato, faz perguntinha diretamente para mim. Tá bom, gente? Obrigado aí por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Abraço!